Olá, tudo bem? A aula de hoje é sobre Valon. A gente vai falar sobre desenvolvimento de crianças de 3. O estágio é de 3 a 6, aí no curso está de 3 a 4, mas está inserido aí nesse processo. Quem trabalha com criança tem disso, não sai, é colorante de comida. Até agora não saiu, mas vai sair. Então hoje a gente vai ter essa aula. No finalzinho, como sempre, eu vou trazer algumas cenas de brincar para vocês, porque é muito importante para o processo de avaliação. Depois a gente vai ter outras aulas sobre psicopatologia, sobre como fazer essa avaliação, como fazer os diagnósticos, como pensar esse contexto todo com a criança, que é sempre muito complexo, muito necessário. Agora a gente vai, então, começar o nosso curso e vamos lá. Espero que seja uma aula bem proveitosa para vocês. Então, a gente vai falar aqui sobre o estágio do personalismo. Então, o próprio nome que Valon dá para esse estágio já diz para a gente sobre algo que acontece nele. Assim como a gente viu, Piaget tem o estágio sensório-motor, já diz um pouco para a gente do que é. A gente falou do estágio pré-operatório, também fala um pouco dessa questão das operações mentais. E Valon é um autor que não são todas as faculdades que o estudam. E ele traz uma contribuição muito boa para quem trabalha na clínica, principalmente agora, que, como eu falei para vocês, a gente tem um grande número de pessoas que procura o atendimento na clínica para crianças nessa idade. Então ele vai falando sobre também mas ele fala da dialética do desenvolvimento, que uma fase do desenvolvimento é mais voltada para questões racionais e outra mais para emocionais. Depois tem um acento maior na questão racional e o estágio seguinte um acento maior na questão emocional. Então, vamos lá. A gente vai falar, então, ele vai falar sobre isso, as condições para a evolução da inteligência. Tem raízes no desenvolvimento da afetividade e vice-versa. Então, este momento do desenvolvimento, a palavra-chave é afetividade. Tanto que a gente vai ver cenas, e quando a gente começa a pensar na criança dessa idade, a questão emocional é muito presente. Por isso que isso é uma questão, né, que a gente vê muito, as dúvidas sobre como lidar com as crises emocionais, e que antigamente, né, a gente chamava simplesmente de birras. Hoje em dia a gente não fala muito, não usa mais o termo birras, porque é pejorativo, é como se estivesse dizendo, o que essa criança está fazendo, ela não deveria fazer isso, bloqueia isso, pune isso, e não é por aí, né? Então, a afetividade emerge nesse estágio, orientando o processo de construção. A alternância provoca sempre um novo estado, que se torna o ponto de partida de um novo ciclo, e assim evolui o desenvolvimento da criança através de formas que se modificam de idade para idade. Então, o que ele fala? Assim que terminar essa fase, dos 3 aos 6 anos, que é o personalismo, a criança vai entrar em outro estágio que é mais voltado para o racional, para a racionalidade. A criança já vai ter condições de entender determinadas coisas que no momento é muito difícil para ela. Como, por exemplo, agora você não pode comer chocolate, você só pode comer depois do almoço, depois do jantar, e a criança insiste. É um exemplo simples, mas isso, o cotidiano, muitas vezes com crianças de 3, 4 anos, até os 6, pode se tornar muito difícil se o adulto não entender que é passageiro, que aquilo não vai se manter. Eu estava até pensando nisso antes de entrar. Muitos pais chegam com as crianças nessa idade com uma dificuldade porque eles acham que não estão educando. E quanto mais você tenta educar e você bate de frente com a criança sem trazer um recurso lúdico ou sem trazer um outro recurso para que ela entenda o que está acontecendo, mais difícil vai ficando a convivência. Então, vocês imaginam que às vezes, receber casos em que os pais não conseguem conviver com a criança e falam, não aguento ter essa criança porque o tempo inteiro são problemas. Uma vez eu estava descendo de carro e tinha uma mãe que abriu a porta do lado da rua. E eu estava com o carro longe, então daria tempo tranquilamente dela fazer a criança descer e voltar para a calçada. Mas essa criança tinha o quê?
3 para 4 anos. A criança descia? Não. E a mãe com a porta aberta, e por algum motivo ela não queria descer. E eu vi o desespero da mãe, porque eu estava descendo de carro, e ela, vai, desce, desce, fulano, não sei o quê. E aí essas são situações muito corriqueiras, muito do cotidiano. E aí eu diminuí, lógico, e entendi, né, o que estava acontecendo ali. Era uma criança pequena que por algum motivo emburrou, como a gente fala, né, antigamente, não queria descer. Então, são os conflitos, né, que Valon vai dizendo que nessa idade acabam acontecendo. Então, depois, em um outro momento, a criança já entende que ela tem que descer rápido porque vem outros carros, e ela sabe que ela tem a vontade dela, mas que ela pode postergar, que ela pode conversar, que ela pode resolver depois. A criança menor, não. Então, é isso daqui que eu estava falando, né? Ela entra num período em que sua necessidade de afirmar, de conquistar sua autonomia, vai lhe causar, em primeiro lugar, uma série de conflitos. Ela quer ser autônoma, ela quer decidir que horas ela vai descer, se ela vai descer pegando o brinquedo dela que está lá embaixo do banco, que ela precisa pegar, e aí a mãe não dá tempo, porque vem vindo outro carro, e aí gera esse conflito, porque ela quer fazer o que ela precisa, ela quer conquistar a independência, a autonomia e tomar decisões. Uma criança de 3, 4 anos, então vocês imaginam como é. Então ela está nesse momento na construção da personalidade e vai ganhando uma consciência corporal, uma capacidade simbólica, que são a base para esse estágio. Então essa constituição permeada por conquistas e conflitos, contradições, crises que aparecem e reaparecem ao longo do desenvolvimento. Importante também, a maioria dos autores, né, Vygotsky, Valon, Piaget, eles falam sobre isso. Vygotsky, acho que eu ouvi mais, né, li mais, de que o desenvolvimento se dá em avanços e retrocessos. Então, às vezes, parece que a criança flui, né, e você acha que dá para ir e de repente ela tem uma crise e volta. E às vezes a criança também, passei por isso essa semana, fica doente, você não sabe que ela está doente. Ela está com um mal-estar físico que ela não consegue colocar em palavras. E aí o comportamento dela fica mais difícil. Ou uma coisa que ela já tinha entendido do funcionamento da rotina, ela passa a questionar e não querer fazer. E aí a gente precisa ter esse jogo de cintura, entender que é um momento, pode estar acontecendo alguma coisa que a gente não sabe. A evolução na linguagem e na consciência de si, então ela vai conseguindo falar mais. Às vezes a gente tem a impressão, pelo discurso, que a criança está entendendo muito mais do que ela demonstra no comportamento. Então também ouço muito assim, mas ela entende. Ela entende porque ela falou isso, isso, isso e aquilo. Mas uma coisa é a criança verbalizar algo, outra coisa é ela sentir e realmente entender o que ela está falando. A criança coloca palavras e forma frases de acordo com o que ela escuta. Então pode ser uma simples imitação e não uma compreensão, tá? Uso frequente do pronome pessoal na primeira pessoa. Mim, eu, meu, eu quero. Eu tenho uma filha de 5 anos, então eu ouço muito isso. Mas eu quero. Mas agora, Eleonora, não vai dar, por isso, isso, isso. Mas eu quero. É a mesma coisa que a gente não tivesse explicado nada. Então, você precisa explicar pela ação. Isso não vai acontecer. Ela chora, ela fica chateada porque se frustrou. Você abraça, você distrai, né? Quando é um bebezinho bem pequeno, a gente não distrai. Tem que distrair. Quando é maior também, a gente continua usando esses mesmos recursos. Então, tem 3 fases que Valon vai colocar: oposição, sedução e imitação. Então, no primeiro momento que vai aparecer é esta oposição. Por isso que se diz a primeira adolescência, a adolescência da criança de 3 anos, né? Oposição ao outro, muitas vezes sem motivo aparente. Parece que é só, e que muitos pais também falam, parece que é só para me provocar, né? Essa oposição precisa ser compreendida como busca de afirmação de si, de uma pessoa se constituindo. A criança sente prazer em contradizer e confrontar-se com as pessoas de seu ambiente. Uma fase de recusa e reivindicação. O confronto e a negatividade para retornar o seu ponto de vista. Então, a gente vai ter essa fase de recusa, de reivindicação, e eu dizer o seguinte: os pais, muitas vezes, eles tem 2 fatores fundamentais para ter dificuldade com essa idade, né? Tem outros,
mas o que eu vejo como muito presente é a questão de o dia a dia ser muito corrido, não dá tempo de ficar resolvendo conflitos que toda hora essa criança acaba trazendo, e a educação que foi recebida, né? Que era aquela de criança vai e faz o que eu estou falando, né? E de ter poucas possibilidades de negociar. E outro é esse, eu preciso educar essa criança agora, porque se essa criança está agindo assim agora, como que vai ser no futuro? E aí fica aquele medo, aquele receio de como vai ser. Ah lá, eu perdi de novo onde que eu tava para passar o negócio. Eu não lembro o que eu fiz. Achei. Pronto. Então, a distinção eu-outro, inicialmente, é percebida em relação aos objetos, meu e teu. Propriedade e, ao mesmo tempo, a afirmação de si. Começa a perceber que pode negociar objetos. Então, no primeiro momento, lá, o bebezinho, ele não quer negociar nada. Ele toma da mão do outro, ele bate com o brinquedo na cabeça do outro. Quando eu estava fazendo essa aula, eu lembrei muito do filme Pobres Criaturas. Vocês assistiram? E quem não assistiu, super recomendo. Porque ela fazendo o papel de uma criança de 3 anos é muito bom. Ela não tá nem aí, ela pega o objeto lá numa hora que eles estão num baile, numa festa e taca na cara com toda a força. E criança faz isso, né? É um momento que muitas vezes ela vai para cima, ela vai bater. Então, esse primeiro desejo de propriedade baseia-se num sentimento de competição. Trata-se de apropriar do que é reconhecido como pertencendo aos outros. Então, a criança também, isso é seu, então é aí que eu quero, né? A segunda fase é a idade da graça, da sedução, necessidade de sentir-se admirada, exuberância motora, olha o que eu sei fazer, ela se torna o centro de atenção. Então tem a fase da sedução, então aquela questão, eu até já vi alguns memes sobre isso, que a criança fala, olha o que eu sei fazer, olha o que eu sei fazer, então ela quer mostrar o que ela consegue, e é muito importante que ela se sinta vista nisso, né? Muito importante que seja considerado, que não seja, tá, você sabe dar um pulo. Né? Então, ela tem essa necessidade de se sentir admirada. E não tem problema nenhum na gente corresponder essa necessidade delas. Reconhece que pode ter sucesso ou fracasso ao se exibir. Tal fato gera inquietação, conflitos, decepções. Então, a parte da escola também é muito importante ter esse olhar. Se a criança começa a ser muito forçada a fazer algo que ela não está preparada para, pode gerar dificuldade depois com o erro, dificuldade em lidar com esse conteúdo escolar, porque está muito cedo para ela ficar escrevendo, para ela ficar sendo cobrada de ter resultados. Com o nascimento de um irmão, por exemplo, a criança pode não querer renunciar ao lugar de caçula ou filho único. Ver outra criança sendo o centro de cuidados e atenção, até então reservados a ela, causa sofrimentos, cuja gravidade deve ser reconhecida pelo adulto e precisa ser objeto de atenção especial. Então, acontece também, muitas vezes, de recebermos no consultório crianças que têm comportamentos mais difíceis por conta do nascimento de um irmão. E é importante, se ela está apresentando esses comportamentos, a família não está conseguindo lidar, que possa fazer um processo de atendimento breve, né? Não precisa ser longo, mas às vezes a criança precisa só de um olhar. O caso que eu trouxe na semana passada, que não é um caso, mas a cena do brincar, era de uma criança com questões com nascimento de irmão, mas ela resolveu em 2 sessões. Tá? Então, é possível também fazer processo breve. Não é essa rigidez, não precisa ser essa rigidez. Essa criança começou o processo, porque eu já ouvi isso. Se a criança começou o processo, ela tem que ficar no mínimo 1 ano, tem que ficar no mínimo 6 meses. Não vejo motivo pelo qual ter essa rigidez em um processo, tá? O ciúme é muito específico nessa idade porque apresenta um estado ainda mal diferenciado da sensibilidade. É uma causa de ansiedade frequente nessa etapa da vida afetiva. E a fase da imitação. Personagens são criados a partir de pessoas que a criança admira, incorporação do outro, incorporação por movimento de interiorização e exteriorização, que torna possível copiar e assimilar as qualidades e méritos da pessoa modelo. Criatividade e aprendizagem podem se apoiar eficazmente. Então, é aquela fase que a criança vai e repete coisas que ela vê em casa, e a escola inteira fica sabendo das coisas que você faz na sua casa, que a criança também vai trazer isso muito provavelmente para terapia. Então, é uma fase, essa de 3, 4 anos, que se tiver uma questão mais profunda, vai aparecer. Então, é uma fase que a gente consegue interpretar essa brincadeira com maior facilidade.
Então, já não se trata de reivindicação, mas de um esforço de substituição pessoal por imitação. Em vez de ser simples gestos, a imitação passará a ser de um papel, de um personagem, de um ser preferido. Então, aqui ele está fazendo um contraponto em relação ao estágio anterior, que no primeiro momento a criança imita gestos, né? O bebezinho ali de um ano e meio faz o biquinho, manda beijo, dá tchau. E agora não, a criança está numa fase mais complexa, ela consegue imitar toda uma cena, tá? Ao mesmo tempo que se sente muito ligada à família, está buscando intensamente sua independência. Devido a esse conflito, suas relações com o meio são marcadas por atitudes de oposição e de constante afirmação, que é tipo um resumo, né, gente? Tá? Intenso trabalho afetivo e moral, sabem quando tem sentimentos que poderiam ser desaprovados pelos adultos, e às vezes isso é uma questão, né? Às vezes a criança também está nessa fase, às vezes não, a criança também está nessa fase, naquele momento de brincadeiras escatológicas, o xixi, o cocô, e quer brincar disso. Às vezes o adulto fala, ai não, essa brincadeira não tem graça. E aí chega aqui no consultório, a gente brinca disso. Vai fazer cocô e eu faço, e faz um monte fica fedido, e a gente fala um monte de xixi, de cocô. Então a criança às vezes sabe que isso vai ser desaprovado e ela precisa de um espaço como esse, né, para ficar livre, mas eu também dou orientação para os pais. Brinquem. Se é dentro da brincadeira, não vai machucar ninguém, não está ofendendo ninguém, brinquem. Ah, mas queria brincar de algo que era brigando com a outra menina. Eu falei, não, brigar, não vamos brincar de brigar. Ué, se ela brigou e os conflitos acontecem, é na brincadeira que ela vai elaborar e resolver essa situação. A relação com os irmãos vai depender de como os pais compreendem o papel e o lugar que ocupa na família. Relação com irmãos dá outro curso, né? Dá outro tema para a gente falar. Mas como os pais veem e como eles lidam com essa relação, quanto eles interferem em favor de um ou de outro, pode trazer diversas questões. Além da família, o meio escolar é fundamental para o desenvolvimento. Então, comentei um pouquinho aqui sobre a escola, como que a escola lida com as produções e quanto a escola cobra produção, que tipo de produção e como. As relações na pré-escola são fundamentais. O professor deve manter uma relação de ordem pessoal, direta, quase maternal. Por isso, Valon prefere o uso do termo escola maternal em vez de jardim de infância. Olha só que lindo, né? A escola maternal ainda é um momento até os 6 anos. E 6 anos, hoje em dia, as crianças vão para o primeiro ano. E o primeiro ano, hoje em dia, é entendido como ensino fundamental e deveria ser entendido como uma continuação do ensino infantil, da escola maternal. Tem que ser acolhedor, tem que ter aquela relação com a professora, a minha professora, que me vê, que vê como eu faço as coisas, que me ajuda, não que me cobra, né? Mamãe, hoje é dia de escolinha? É sim, filha. Ufa, que alívio. Alívio porque ela tem mais amigas aqui em casa, é muito chato. Então, essa questão da criança querer a independência, né? Ao mesmo tempo, ela está muito próxima da família, mas ela também quer uma independência, né? E Valon também vai dizer que nesse momento a criança vai desenvolver os sócios. O que seria? Uma consciência de si. Percebe, né, que tem uma bipartição íntima entre o eu e o outro, que vai se configurar como um outro eu, um outro interior, denominado sócios. Como se fosse um eu duplicado que o acompanha e mantém com ele uma íntima união. É o nosso pensamento sobre nós, quando a gente está pensando sozinho, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, ou vem uma voz e fala, fulano, o que você está pensando? Não vem? Então, é os sócios, porque isso vem de fora para dentro. Então, sócios é tipo o melhor amigo interno que adora questionar todas as incertezas. Mãe, eu aprendi que posso falar sem falar, só na minha cabeça. Então, a Eleonora, minha filha, falou isso para mim outro dia. O que aconteceu? Ela se deu conta de estar desenvolvendo sócios. Ela se deu conta de estar desenvolvendo sócios, que ela não tem a menor ideia do que é, mas a gente tem. Então, que é nesse momento que acontece. A criança começar a perceber que ela pode falar com ela mesma. Então, resumindo, terminando, porque a gente vai passar para as cenas de brincar. No personalismo, o pensamento infantil caracteriza-se ainda por um sincretismo de caráter global, confuso e contraditório, em que se encontram misturados os vários planos de conhecimento. Critérios afetivos prevalecem sobre os objetivos e lógicos na seleção dos temas de sua atividade mental.
Então, embora a criança ouça, às vezes, o que a gente está dizendo, o afeto, aquela força, aquela vontade dela ter né, ser atendida no que ela está necessitando, desejando naquele momento é mais forte. E aí depois, quando vai se desenvolvendo e passa para o estágio seguinte, ela começa a conseguir fazer com que os objetivos mais lógicos tenham um lugar, né? Não é que depois começa a criança a entender tudo, né? Então é sempre esse movimento assim de um pouco aumenta esse diminui, depois volta, depois vai indo, até que a gente tem adultos que continuam no personalismo, tô brincando. Mas tem. Então, vamos falar agora de uma cena de brincar. V, de 3 anos e 8 meses, pergunta se eu moro no consultório. Essa pergunta aparece tanto, gente, as crianças acharem que a gente mora no consultório. Demora um pouco mais para deixar a babá Fátima sair da sala e diz que queria o papai e a mamãe. Não quer me olhar e fica bem brava quando eu falo com ela. Se interessa quando eu pego um martelo de bater nos cilindros e falo que outras crianças também bateram para expressar raiva. Também pontuo que eu sei que ela ficou um pouco brava durante a semana, mas íamos brincar. Depois brinca de comidinha, faz mais suco para a Fátima do que para mim, e depois dá uma comida somente para mim e a Fátima poderia sair da sala. Então, uma criança que tem questões com expressão da raiva, com as crises emocionais, que faz parte dessa idade, mas que os pais julgaram que estava muito frequente, muito intensa, com uma duração maior e que estava cada vez mais aumentando. Então, ela ficava muito tempo em crise. Então, é realmente caso de ter um cuidado, né? Embora faça parte dessa idade, eu acho que os pais, quando eles procuram, a gente precisa acolher. Por muito tempo eu entendia que não, essa criança está saudável, faz parte do desenvolvimento, vamos conversar aqui nós. E isso depois eu fui percebendo que não é bom, porque se os pais trouxeram, e às vezes a criança ter esse espaço também é importante, né? E a gente vai aprofundando e compreendendo que tem algo além e que tem muito de uma necessidade desses pais sentirem que tem um lugar com quem contar e que a criança também tem esse lugar. Então acaba funcionando da criança fazer um processo. Provavelmente vai ser uma psicoterapia breve, mas é importante ter esse processo acontecendo. Então, ela vai, nesse momento, eu falo sobre essa questão da raiva, do brinquedo, e ela se interessa por esse brinquedo que é para expressar raiva, é aquele de bater martelo assim nos cilindros. Importante ver também que duas cenas que eu vou trazer hoje trazem um olhar para a saúde, trazem um olhar para a gente entender como uma criança dessa idade brinca e o quanto essa parte emocional do personalismo está presente, né? Nos atendimentos, a gente pode observar isso. E observar que faz parte, não ficar patologizando as crianças. Ela faz uma cena, então, na ambulância. Ela não sabia se colocava os bebês no colo dos motoristas ou atrás. Coloca os bebês atrás, depois decide colocar na frente. Quer dizer, eu estou crescendo, eu estou ficando... Ainda sou criança, eu vou atrás. Onde que vai esse lado do bebê, né? A ambulância, então, vai passear. A ambulância vai passear, não vai para o hospital. Não tem coisa assim tão ruim acontecendo. Então, ela me mostra o livro que tinha trazido de adesivos de unicórnio, começa a explorar mais a sala, dizendo quais brinquedos ela ainda não brincou. Eu falo, então, que ela precisa entrar sozinha mais cedo para conseguir brincar com mais brinquedos. E me sinto como os pais devem ser, exigindo dela mais organização do que é capaz de ter nessa idade. Então, contar para vocês que o trabalho com as crianças, no trabalho com as crianças, é muito importante a nossa reflexão logo após a sessão e as nossas anotações. Porque eu não tinha me dado conta disso, eu fui me dando conta quando eu fui escrevendo. Então, a gente vai escrevendo e vai refletindo, porque às vezes nós somos também influenciadas pela essa dinâmica toda familiar na nossa relação com a criança. Nosso trabalho é exatamente sair desse lugar. Então, eu senti isso. Nossa, por que eu estou exigindo de uma criança tão pequena? Exigindo não, comentando com uma criança tão pequena que ela precisa agir de uma forma como se ela fosse adulta. Não faz o menor sentido. Na hora que eu percebi isso, depois eu falei, não, mas vai dar pra gente brincar, né? E nas outras sessões não foi nada grave, mas pelo contrário, foi muito bom porque eu pude refletir a minha fala. Se eu tivesse ficado só no pensamento, eu não sei se eu teria refletido, né? Enfim, e
E aí, ela depois nas outras sessões tá brincando, tá entrando sozinha, tá entrando mais cedo. Não entra sozinha, entra com os pais, tudo bem, não tem problema. Crianças pequenas, a gente faz um processo de adaptação gentil, né, acolhedor, nada de deixar a criança chorando na sala, né, porque tem que entrar sozinha e tal. E outra coisa que eu ia comentar é que nessa fase também a criança está no momento dos porquês. E teve uma sessão que ela perguntou por que a sessão inteira. Mas por que esse brinquedo? Por que tem esse brinquedo? Mas por que tem esse daqui? Por que esse daqui tá aqui e não tá lá? E eu ia respondendo para ela. Outra cena. R de 4 anos chega chorando porque queria o outro tigre de brinquedo pequeno que trouxe para a sessão. Ela queria trazer 2 tigres iguais. São gêmeos, tá? São gêmeas. Tem o menino e a menina. R é a menina. E ela queria ter trazido os 2. Chora muito sentida porque ela queria os 2. E ela tá somente com um na mão. Ela esqueceu o outro, perdeu no carro. Então conseguimos, eu e o pai, convencê-la a subir para a sessão, mesmo com um tigre só. E o pai ia no carro continuar procurando e poderia bater na porta caso achasse. Eu falei, então o papai vai continuar procurando, sobe comigo. Se ele achar, ele pode bater na porta, interromper a nossa sessão para te entregar o tigre e tal. Ela se convenceu de subir. Subiu para a sala, se envolveu um pouco na brincadeira, mas lembrou do tigre e voltou a chorar. De repente, achei um koala rosa, que tem um koala assim de brinquedo. E o outro, o quê? Parece a Lady Murphy. Tinha sumido. Então, a gente começou a procurar de novo o par do koala na sala, enquanto o pai estava procurando o par do tigre lá no carro. Então, ficou a mesma cena se repetindo ali na sala comigo e o pai lá no carro procurando também um par. Felizmente, eu agradeço a Deus que eu encontrei o par do koala onde ele estava. A gente encontrou na sala e ela seguiu brincando com os animaizinhos que vêm, esses koalas todos vêm dentro de um slime. Assim como fazia com os outros animais, e a massinha. Começou a brincadeira, a repetição da brincadeira que ela sempre fazia. Lembrou do tigre e decidiu falar com o pai para saber se ela tinha achado. Gritou lá embaixo, pai, você achou? E ele falou, não, filha. Aí eu falei, mas, R, a gente achou o par do koala, agora tem 2. Então ela olhou para o pai, ela parou, pensou, falou, tudo bem. Aí o pai falou, obrigada, filha. Aí eu falei, gente, o pai tá agradecendo o quê? Aí depois eu pensei melhor, porque obrigada por não continuar essa crise que é tão difícil para mim de suportar, né? E é difícil mesmo. E era uma criança também, nessa idade de 3, 4 anos, com muitas crises emocionais, de chorar, não conseguir parar, de querer bater e chutar a canela dos adultos. Então, me chama a atenção que ela me deixa falar com a voz mais fina de brincadeira, ela não deixava. Então, depois disso, ela deixou eu brincar do jeito que eu costumo brincar, que é usando a minha vozinha, né? Na brincadeira, então, os animais koalas e pandas destroem e bagunçam toda a casa das meninas irmãs. E eu saio correndo atrás dele, mas devo fechar os olhos enquanto ela os esconde. E quando abro os olhos, encontro e eles correm e se escondem novamente quando eu fecho os olhos, assim sucessivamente. Então começou uma repetição de brincadeira entre irmãos, e eles destroem toda a casa das irmãs, ela e a irmã. E o meu irmão sai correndo. Ele não pode ser visto, mas depois ele é encontrado. Então você vê essas coisas. Aqui estava muito essa questão do se perder e se encontrar, ser visto, não ser visto. Os irmãos, no caso, ela é irmã gêmea e quando ela chegou, ela ficou muito feliz, porque o irmão dela tem uma questão, já fazia terapia e ela queria muito fazer terapia também. Então tinha essa questão de como lidar com ser irmãs, ter um irmão gêmeo, ter um irmão que tem mais atenção ou não que eu, né? E ao mesmo tempo essa necessidade do par, porque ela sempre teve a presença desse irmão na vida dela. Então, enfim, é isso. Era essa a aula de hoje e obrigada por terem assistido e escutado.